A hora que o Wagner olha para ele e fala assim, eu te amo, Rama, ele está falando eu te amo para Deus, ao mesmo tempo, e você está honrando essas energias. É isso que pode ser feito por qualquer um de nós. Então, dentro a linguagem animal de poder vai muito nesse viés. Você pega, por exemplo, uma relação de medicina, né? Então, por exemplo, dentro do aspecto animais e poder, tem a medicina do urso. Qual é a medicina do urso? O urso, ele trabalha muito a introspecção. O urso é aquele ser que fica, aquele animal que gosta muito de hibernar. Então, quando você trabalha a energia do animal urso, o que ele trabalha com você? Para você ir para dentro da sua própria caverna do seu coração, fazer assim, uma autoavaliação do seu sistema, da sua vida, sabe? Não é se julgar, não é se culpar, nada disso. É no sentido de você fazer uma releitura de como você está vivendo. A águia é justamente o contrário, é a ação, de você ir para fora, de você voar, de você buscar novos horizontes, de você ter novas ideias, um visionário na vida, né? De você buscar uma nova história, novos propósitos. Então você pega, por exemplo, o lobo, né? Que é um grande animal também que muita gente trabalha como energia de animal de poder. O lobo tem esse aspecto da coisa da união, a coisa do professor, de ajudar, de trabalhar em família, trabalhar em equipe, sabe? Então isso tudo tem toda uma energia muito bonita. Então quando você vai se aprofundando nesses estudos, primeiro, você faz uma meditação ou você faz algum tipo de contato com o seu animal de poder. Tem gente que faz isso fora do corpo, em viagem astral, e fala, Vitor, eu não fiz meditação, mas fora do corpo eu vi um animal que ele veio falar comigo e eu sinto que tem a ver com a minha ressonância interna. Esse falar o quê? É uma comunicação que não é telepática, mas é uma comunicação de algum nível. Sim. Em que a pessoa entende o que aquele animal está querendo passar. Exatamente, essa coisa de você sentir, que eu falei lá atrás para vocês, a coisa de você sentir, nossa, eu sinto essa ressonância com essa energia. Lógico, você faz uma vivência, você faz assim, uma meditação, é muito mais fácil, o tambor tocando, uma condução de você fazer lá no meio da natureza uma conexão com o animal, é muito mais fácil. Mas isso pode ser que aconteça no seu sonho hoje, pode ser que aconteça às vezes uma meditação sua, você fala, nossa, eu senti a presença aqui de um animal, deixa eu pesquisar. Aí você vai lá, olha, nossa, pesquisa, é um castor. Aí você fala a energia de um castor. Qual que é a energia, a medicina do castor? Ele é um construtor, ele constrói, ele edifica. Então, de repente, naquele momento da sua vida, você está precisando construir algo para a sua vida, você precisa edificar mais alguma coisa. E aí você pega essa energia sabiamente, sabe, sem essa coisa de ficar brincando assim, ou desvirtuando, pega com honra essa energia, peraí, eu vou construir uma nova história. De repente, você vai escrever um livro, sabe? Então, essas energias, elas trabalham muito nesse sentido de trabalhar com parceiros, né? Que nem o Wagner falou, você pode ver um animal desencarnado? Pode, mas pode ser que seja simplesmente um cavalo desencarnado, não é um animal especificamente que trabalha, que está trazendo uma medicina para você, mas aí a questão, essa leitura que você que faz do que você está sentindo na hora. Às vezes eu vejo uma coisa interessante que eu comento nas vivências, a pessoa às vezes está numa rua escura, moças, assim, às vezes eu comento e a pessoa já levanta a mão se manifestando. A pessoa às vezes está numa rua escura, assim, de repente aparece um animal do nada. E a pessoa está indo para o ponto de ônibus, aquele animal vai acompanhando ela. Ela está até com medo, mas ela fica no ponto, o animal deita do lado, como se, o que é aquilo? Uma energia parece que já está protegendo ela naquele momento. Você fala assim, é só um cachorro de rua? Sim, mas tem algo a mais ali. A pessoa sobe no ônibus, o cachorro pega e vai embora do nada. Foi uma coisa assim, parece que foi uma bênção que veio naquele momento para a pessoa, né? Então isso é uma coisa que eu sinto que é muito interessante. A pessoa, quanto mais ela abre o leque dela de conexão com o Criador, que eu falo, estuda a viagem astral, estuda a bioenergia, estuda a alquimia, estuda o que você quiser, sabe? Mas assim, com seriedade, com profundidade, sempre buscando abrir esse leque. O xamanismo é um leque desse, faz parte desse leque de trazer esse tipo de medicina para você. E aí você trabalha o quê? Essas suas conexões, sem aquela coisa de falar assim, eu vou chamar meu animal de poder agora porque eu estou com um problema no meu relacionamento. Aquela coisa, minha namorada brigou comigo. Gente, não funciona, não é assim, não tem sagrado nisso. E outra coisa, Vitor, muito importante. Uma pessoa fala assim, eu queria evocar meu animal de poder. Isso não é assim, né? Por exemplo, essa questão de vir um animal com uma mensagem. Não é à toa, deve ter um poder maior. Sim, que direcionou aquele ser para você. Seria um xamã desencarnado, um mentor espiritual dela, sabe? Não é uma coisa tipo assim, eu vou fechar os olhos aqui, quero que apareça um golfinho para mim, uma águia. Não funciona assim. A pessoa ficar quieta, receptiva e ver o que rola nessas configurações extrafísicas em forma de animal. Exatamente. Pode ser um animal desencarnado, pode ser uma forma mental produzida por uma inteligência em forma de animal com conteúdo de informação para ela. E outra coisa, Vitor, também ouvi dizer
que alguns xamãs desencarnados que desviaram para o lado escuro da força podem tomar a forma de um animal de poder para enganar alguém. Ou um obsessor desencarnado mesmo, comum, tomar a forma de um animal de poder para desviar e enganar a pessoa. Isso é vero? Olha, isso acontece também, né, porque são manipulações de energia, né? Como a gente fala, tudo é energia. Então, a intenção, o caráter, aquilo que a pessoa está trabalhando pode acontecer para influenciar você, para influenciar alguém ou alguém na sua jornada. O que eu me apego sempre é isso. Eu vou muito nessa história, gente, como eu aprendi com esses grandes professores, esses grandes indígenas, né, que são nossos irmãos, nossos amigos nativos, de você pegar pelo lado da luz, sabe? De você focar na luz. Então, eu estou fazendo meu trabalho, confio nos meus mentores, confio nos meus animais de poder. A gente vai criando, quando eu falo no plural, animais de poder, porque assim, quando você vai criando uma relação quanto mais profunda com essa energia, você tem o seu animal totem, o seu animal de poder, aquele que é o seu parceiro, ele já é o seu protetor, ele já é um protetor, ele já é um amparador que trabalha a seu favor, até para essas outras energias, como você falou, intrusas, não ficar muito assim, acessando você. Então, quanto mais você foca no seu aprofundamento e no seu sentir, você começa a se perceber e a ter assim, uma proteção automática, meio que natural. Então, pode acontecer, como o Wagner falou, de alguém manipular energia ou manipular esse tipo que sabe que você gosta daquilo para tentar até te atingir. Então, o que eu faço? Eu me previno sempre. Estou sempre buscando esse contato, honrando essa energia. Eu acordo de manhã, eu vou lá, bom dia, vô sol, bom dia, grande lobo, meu animal que trabalha comigo de poder, bom dia, amparadores, sabe? Eu já vou todo dia tomando meu banho, honrando a mãe água, mantendo em alta a minha frequência de celebrar, né? De estar se conectando com essas energias para não dar brecha. Pode acontecer, você pode escorregar, todos nós estamos suscetíveis a isso, mas é aquela coisa, vai e volta rápido, sabe? Para você não ter esse tipo de energia atuando na sua vida. Então, uma coisa que eu falo sempre, você está estudando Animais de Poder, inclusive eu tenho lá o site Animal de Poder no singular, né, .com.br, você entra lá, tem um e-book que eu mando para as pessoas gratuitamente, para você entender um pouco isso, porque tem muita gente, como o Wagner falou aqui, que fica preocupada, que não entende, que desvirtua, para você estudar um pouquinho esse assunto, gente, para você ver como você pode usar essa energia a seu favor. Por exemplo, você vai fazer um trabalho, você vai fazer uma entrevista de emprego, eu não vou falar para você assim, eu vou chamar um animal para me ajudar na entrevista, não é isso. Você medita com você pede a força, essa energia para te inspirar na hora, para você passar o seu melhor, para que você possa conseguir aquele emprego, sabe, para você estar inspirado, para você exalar um brilho no olhar, para a pessoa se envolver e falar, poxa, eu quero esse cara trabalhando comigo, sabe, tudo isso é a nossa força. É claro que dependendo da localização geográfica, onde o xamã está, essa questão dos animais de poder, ela varia, mantida a similaridade de valores. Então, por exemplo, você pega um xamã aborígene australiano, ele pode ter como animal de poder dele um canguru, só tem lá. Então, esse animal representa para ele algo que um índio norte-americano ou aqui sul-americano vai ter um outro animal de poder, mais ou menos na mesma relevância. Correlação, né? Porque, por exemplo, você pega um xamã que mora numa área litorânea, então, de repente, ele já viu uma baleia, ele já viu um golfinho no mar, tá? Pega um outro xamã, que, por exemplo, aqui no Paraguai, né? América Central, lá não tem mar, país bem centro da América do Sul. Não vai dar para o xamã de lá falar da baleia ou do golfinho, porque ele está num contexto muito terrestre, bem distante, tanto do Atlântico quanto do Oceano Pacífico, ele está no meio da América do Sul. Então, vai ter em cada cultura o equivalente àquele animal que não tem na sua localidade geográfica, mas vai ter um com a mesma relevância, né? Fica assim até mais fácil para a pessoa sentir aquele animal, porque a pessoa ela nem tem correlação com outro animal, ela não tem aquela... Então, às vezes, dá essa diferença de localidade, salvo quando, por exemplo, lógico, a gente está falando aqui de espiritualidade, a gente está falando de reencarnação, a gente está falando de outros planos, né? Às vezes você está aí e você faz uma meditação com o animal de poder, uma meditação para canalizar essa energia, de repente você, devido a uma vida passada, pode até ter assim na sua imagem, na sua história, vir uma energia coligada com o animal daquele aspecto que você viveu, que você vivenciou uma época. Então, por exemplo, você fala, poxa, eu estou aqui no Amazonas, estou fazendo aqui uma meditação, de repente, nossa, pareceu uma grande águia na minha mente, o que é isso? Eu nem sei, nem vejo águia aqui, mas isso pode estar correlacionado dentro de um processo de uma vida passada. Agora, independente disso, você vai ter aspectos
correlacionados, por exemplo, o Condor, né? O Condor que é o equivalente aqui entre os xamãs andinos. Isso. Ao que a águia é para a América do Norte, alto, né? de observar, de ter, sabe? Então tem essas relações, gente, por exemplo, que o nosso papagaio aqui, às vezes fala assim, nossa, papagaio, que legal, animal poder. É um animal de expressão. A energia, a medicina do papagaio, por exemplo, é a expressão da criatividade, do falar, né? De você se expressar como é a energia de um próprio animal papagaio. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou trazer essa energia do papagaio para me expressar melhor. É ótimo. De repente você está, às vezes, olhando, por exemplo, vem assim a imagem na sua mente, na sua tela mental, de um papagaio, você fala assim, pô, por que está vindo? De repente o papagaio não tem aquela famosa maneira de imitar o que os outros falam. De repente o papagaio está vindo te alertar, você está imitando o que na vida? Você está imitando que erro na vida de alguém que está sendo feito? Como você está conduzindo a sua vida? E aí aquela coisa, como você sabe o que ele está te passando, é fora o íntimo. Se ele está, por exemplo, vindo te ajudar a você se expressar melhor, ou se ele está te alertando como você está conduzindo a sua vida, imitando o quê? E aí também a questão da projeção astral, né, Vitor? De repente, o cara que está aqui, o índio paraguai, né? Tupi-Guarani, de repente ele sai do corpo e encontra um animal de poder que é o canguru, que só tem lá na Austrália, né? Numa projeção, e acabaria diluindo isso. E outra coisa, só por curiosidade, a imagem de um tucano, aquela ave com o bico bem grosso, o que significa no xamanismo? O tucano, ele tem uma medicina que a gente fala, assim, quando eu falo medicina, tá, gente, só para vocês entenderem, é uma forma de cura, uma forma de você trazer essa energia para fazer diferença positiva na sua vida. Então, o tucano, ele tem aquela coisa assim, do bico grande, né, aí envolve a forma de como você se apresenta na vida, de como você chama essa energia para a sua vida, aquela forma do tucano se manifestar, por exemplo, ele está se expressando, ele está se apresentando, o poder de presença, né? Ele chama atenção, ele está presente. Então você, de repente, vem a medicina do tucano pedindo para você assim, sabe se colocar melhor na vida, sabe se pôr melhor, usa a sua força, você é um ser que tem centelha divina aí dentro, todos nós somos imagem e semelhança do Criador, está nas Escrituras. Então o tucano, ele tem aquela coisa assim, veio essa energia, pô, como que eu estou me colocando, sabe? Aquele bico dele que chama atenção, não é assim no sentido de ego, no sentido de arrogância, não é isso, gente. Eu falo, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou pronto, eu quero ajudar, eu quero viver, eu quero sentir. Então ele tem essa medicina da presença, assim, o tucano. Legal. E a gente vai ter que fazer um intervalo já, Vitor. Só essa imagem ali, certo, da pessoa fundida com a águia, as duas. Também no xamanismo se fala que a pessoa, na saída do corpo, o corpo energético dela, o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, pode se fundir com o corpo espiritual do animal e voarem juntos como se fosse um ser só. É isso que essa figura está mostrando? Essa figura que está passando aí é muito interessante, porque é justamente isso que você falou. Tem um grande ensinamento dentro do contexto xamânico que fala o seguinte: Deus, o Criador, né, ele fala a linguagem de todos. Então ele fala a linguagem do animal, fala a linguagem do homem. E quando você funde isso, você na realidade, essa grande metáfora, você sente essa energia fundindo com você do seu animal, você está ouvindo o Criador de todas as formas, sabe? Não tem como... Eu anseio por você. Mas liberdade é o que você significa para mim. Quando a oportunidade surgir, eu me irei. Eu sei. Explica pra gente essa história aí dessa elevação com gancho, esse ritual. Qual era a finalidade de uma coisa dessa? Na realidade, assim, essa aí faz dentro do conceito dos nativos americanos, né? Essa é chamada dança do sol, onde você passa por um processo assim, eles falam que é um sacro ofício, né? Você passa por um processo onde você quer praticar um renascimento. Então, eles vão aqui nessa região aqui do peito, né? Eles fazem uma forma de suspender você. Kátia, a
Estou falando com a nossa produtora, viu, gente? Está fazendo o programa gravado hoje. Tá aparecendo a nossa imagem direitinho aí? Tá? A imagem do site ali já saiu, né? Que aqui por aqui eu não consigo ver, tá? Aparecendo a gente aqui de frente, né? Só para confirmar, tá bom? Programa gravado hoje, porque tive que aproveitar a disponibilidade do Vitor, que não pode vir ao vivo toda quinta-feira. Então eu trouxe ele para gravar, para a gente ter o tempo de falar sobre esses temas. Por favor, continue. Então vamos lá. Essa dança do sol, gente, na realidade, o que é isso? Assim como eu citei para vocês aqui na nossa gravação, no nosso programa, aqui nessa entrevista, da busca da visão, do nativo, ou quem quer praticar a busca da visão, mesmo nós, eu já fiz a busca da visão, de você ficar numa determinada parte de uma montanha, onde você fica isolado, você fica em jejum para fazer um processo de auto-regeneração. A dança do sol, que ela é muito usada lá nos Estados Unidos, dentro do contexto nativo, você é colocado suspenso por alguns amarras que são colocados aqui no seu peito, né? É feita uma inserção aqui para você ser suspendido pelo peito, aí eles sobem você, deixa você suspenso, eles vão tocando várias vezes, vários tambores, às vezes um grande tambor pau-au, vão tocando, cantando, e aí você fica suspenso ali por um tempo, e aquilo, eles vão lá, começam a girar a pessoa, girar naquele eixo dela, e aquilo vai criando um estado alterado de consciência. Lógico, a pessoa já passou por um processo de meditação antes, a pessoa já passou por um processo de jejum, o que ela está buscando? Uma conexão com o grande espírito, uma conexão mais intensa. E não é para qualquer um também uma coisa dessa. Exatamente, né? Isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, às vezes eu passo lá no grupo de estudos, eu passo um trechinho desse filme, O Homem Chamado Cavalo, bem nesse trecho, aí as pessoas, ai Vitor, eu não quero fazer isso, eu falo assim, realmente não precisa, isso é uma técnica, isso é um conceito lá dos nativos, faz parte da filosofia deles, da cultura deles. Então, é claro, se eu falar assim, poxa, eu quero fazer uma dança do sol, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou lá buscar uma tribo e eu quero participar, é uma busca minha pessoal, aí tá lá disponível, sabe, é algo, uma ferramenta, tá disponível, mas você não precisa fazer aquilo. Você não precisa fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada. A questão é o que você sente de chamado interno. Então eu sempre falo, gente, orienta as pessoas para tudo aquilo que tem disponível. E aí a pessoa faz o que ela achar melhor. Então essa busca da visão, a pessoa está lá, né, erguida, suspensa, tocando tambor, imagina aquela cena, eles cantando, tocando e cantando. Aí a pessoa entra numa expansão da consciência, eles batem o tambor e para, fica um silêncio. O silêncio total, a pessoa fica lá, aí eles vão descendo ela devagarinho, vão descendo, coloca ela no chão, às vezes pode acontecer de romper a pele por causa do peso do corpo, né? Pode romper, a pessoa cai, eles vão lá, coloca ela, aí vem todo um carinho, faz um emplasto na pessoa, aí vai lá, passa umas ervas, faz uma purificação e deixa a pessoa quietinha com as visões dela que ela está tendo internamente. Até ela voltar, toma uma sopinha e vai lá e relata, conversa com o xamã, conversa com o pessoal da comunidade, da tribo, para compartilhar aquilo que ela sentiu, para que eles também orientem ela dentro da visão deles o que é para ela fazer com aquela informação. Então tudo, gente, tem um conceito assim, sabe, não é nada ruim, tudo é um conceito de respeito, de honra, e aí cada um faz aquilo que sente o chamado. Legal. Vamos passar para outro bloco do nosso programa, que é o seguinte: os instrumentos xamânicos. Você trouxe aqui esse tambor lindo com 2 lobos. Sim, sim. E eu gostaria de perguntar para você o significado de alguns instrumentos usados na prática xamânica. Vamos começar por um bem simples que todo mundo fala, o chocalho. Sim. Qual é a finalidade dele? O chocalho, gente, ele é assim, como também é conhecido aqui pelas nossas tribos aqui, maracá, é um maracá, né? Ele tem a cabaça, né? Tem aquela parte dentro dele que às vezes é colocada sementes, mas normalmente o chocalho ele é feito com cascalho de cachoeira, né? A semente às vezes ela pode pegar algum fungo e pode ter que se refazer o instrumento. O cascalho não, ele já tem essa função de durabilidade maior, mas o significado também é muito maior. Porque a maraca ou o chocalho, você trabalha limpeza. Por exemplo, limpeza, quando eu falo, gente, uma purificação. Então os índios usam muito em toré, né? Aqui brasileiro, usando para cantos, para chama de canto de cura. Então você tem um chocalho na sua casa, você pode passar no ambiente, dar uma purificada energeticamente no ambiente, você pode passar na sua aura, na frente dos seus chakras, você pode trazer, você está entrando o quê? Em uma frequência, né? Como se fosse um Stargate, você está entrando numa frequência ancestral de uma energia que já é trabalhada há milhares de anos. Então você está usando aquilo de uma forma honrada, né? Não uma forma assim de uma brincadeira,
que aí já perde a conotação, mas de uma forma honrada, você entra nessa frequência, nessa vibração e começa a fazer essa purificação do ambiente. E a água, o que é a água? A água é purificação, né? Energia de leveza, de trazer tirar a má água do seu peito e trazer uma água nova. E então aquele cascalho de cachoeira que está dentro da cabaça é justamente por isso, a purificação da água dentro daquele instrumento para intensificar o seu processo. Esse é o mesmo processo do pau de chuva? Também. Aí você vê aí a diferença como muda do instrumento, né? A maraca, ela tem essa questão de você fazer purificação. Aliás, um adendo, antigamente, né, as crianças ganhavam de presente um chocalhinho para brincar no berço. Isso já era uma herança nativa da criança brincar. Ela automaticamente está brincando com aquele chocalhinho e já está mexendo com aquela energia no bercinho. Hoje já foi tirado isso. Às vezes é até difícil encontrar um chocalho para dar para a criança de presente. O pau de chuva, que é esse instrumento bonito que vocês vão ver na imagem, né? Que ele tem assim a conotação já de fazer o movimento do som da água bem suave. Você vai virando o pau de chuva assim, vai caindo aquelas pedrinhas com algumas madeirinhas que tem lá dentro inseridas dentro daquele bambu, daquela bastão, e aí aquele movimento da água vai vindo já para um trabalho de meditação. Então ele já tem assim, você senta para fazer uma meditação, você usa o pau de chuva, aquele barulhinho da água, parecendo chuva caindo bem suave, já como um processo de meditação. Cocar, usado pelos caciques, né? Qual é o significado? Ótimo. O cocar, gente, é assim um dos símbolos mais fortes e de maior respeito, né? Como um grande instrumento de poder, né? O cocar representa o seguinte: quando você coloca o cocar, você coloca essa grande força, você está entrando no seu espaço sagrado. É como se você estivesse demarcando. Muitos cocares são assim circulares, principalmente dos nossos índios aqui brasileiros, mas os nativos americanos já são mais longos, né? Aqueles cocares que tomam conta. O que é assim? Tem dois aspectos bem interessantes. Você está no espaço sagrado, ou seja, você vai entrar num processo de conexão com o Criador, de conexão com a Mãe Terra, com Pachamama, com essa energia toda. Você entra como se você estivesse vestindo essa energia. O cocar é aquela coisa de espaço sagrado. E as penas, Wagner, é uma coisa bem interessante que eu aprendi com os nativos, eles são como antenas. Ou seja, você está colocando um instrumento para se conectar, para captar ainda mais a palavra do Criador, a energia do Criador. E o cocar está em torno do chakra do alto da cabeça, do chakra do coronário. Exatamente, que é justamente no contexto xamânico, o chakra coronário para nós, no contexto nativo, na leitura que nós fazemos, é o portal do Criador. Isso no contexto xamânico. Então você coloca o cocar, quer dizer, você aciona essa energia do seu chakra coronário, você aciona as penas já se posicionando, as antenas, né, se posicionando para receber a informação da criação, e você faz com aquilo as suas meditações, o seu trabalho de cura, como os nativos fazem tão bem feito. Aproveitando esse gancho, antes que a gente fale do tambor, a questão dos chakras. Os chakras são centros energéticos, os vórtices energéticos no nosso campo energético. Oportunamente eu vou fazer um programa só sobre chakras e aura, e aí explico detalhadamente para vocês. Nos 7 centros vitais, do alto da cabeça à base da coluna, os xamãs também falam dos chakras associando-os ao animal de poder. Então você diz, por exemplo, o chakra da base da coluna, que liga a gente à terra, é associado ao curumim. Ao chakra do curumim. O chakra do curumim, que é a criança. Sim, exatamente, a criança, né? O chakra sexual é associado, assim, eles põem uma imagem como se fosse assim, uma xamã ou um xamã dançando. É o chakra do dançarino. O chakra do movimento das pernas, da fluência. E a coisa da vida, né? Onde você gera uma vida. Ah, que legal isso aí. Entendeu? A dança da vida. Tá. Né? Aí quando você vem aqui para o chakra umbilical, é o guerreiro, é aquele, então tem por exemplo, o guerreiro se posicionando e transformando aquelas energias do alimento, e ao mesmo tempo uma coisa muito legal que você associa, Wagner, você falou recentemente sobre o chakra umbilical, de ser aquele radar, né? Bate muito com a questão do xamanismo, que o guerreiro ele demarca o seu território. Então, por exemplo, o guerreiro está aqui, o guerreiro da luz, ele está aqui no chakra umbilical, ele está ali transformando aquela energia e ao mesmo tempo demarcando aquela energia de proteção. Legal. Que tem a ver com o chakra umbilical. O chakra cardíaco é o chakra da anciã. É a anciã, é o carinho da anciã, é aquela coisa do amor incondicional, dessa força, dessa energia que a anciã reside aqui dentro de nós, né? Aquela sensação daquela vozinha carinhosa, sabe, que te pega no colo, está aqui dentro. Legal. Do chakra.
Aqui no chakra laríngeo é o chakra do ancião. Inclusive a imagem que eles associam é um ancião, já um índio, já assim, com toda a sua sabedoria, tocando tambor, expressando a verbalização da sua sabedoria. O que você está expressando? Quer dizer, o que você tem de conteúdo dentro de você para você expressar? Sabe, tem conteúdo interior, tem condição de você passar uma palavra de cura para o outro ser, ou você está com muito vazio aí dentro, precisa ter mais expressão para você curar melhor o mundo e o seu Mitaku Yoyase, as suas relações. Tá. Então, aqui o frontal é o portal da alma. Eles consideram como portal da alma. O símbolo aqui é justamente aqui, a águia. É o terceiro olho, é a visão ampla, de você abrir e ver melhor as coisas que estão acontecendo no plano espiritual, sabe, o plano físico, é o portal da alma. E o coronário? E o coronário é o portal do Criador, que eles associam justamente ao cocar, assim, o símbolo é um cocar multicolorido, como se fosse assim, todas as cores, como se fosse um trabalho de cromoterapia e ao mesmo tempo de cura, associado a todas as raças, a todas, assim, sem discriminação de nada, todo mundo fazendo parte da mesma teia, com universalismo, com honra e seguindo uma jornada para todo mundo ser feliz ao mesmo tempo, independente de qual crença a pessoa tenha, de qual acreditar que a pessoa tenha, a pessoa ser feliz ao mesmo tempo. Vitor, eu li certa vez, isso durante a década de 80, um livro muito bom sobre o xamanismo dos Kahunas. Sim. Né? Lá do Hawaii, o arquipélago do Hawaii, sim. Aquelas ilhas. E o livro era do pesquisador Max Fridolin, que acho que foi o primeiro antropólogo ocidental a estudar o xamanismo Kahuna lá do Hawaii. Então, eu li esse livro na época, impressionou muito, tinha muitas expressões que não dava para entender, que eram com os três cordões, sim. As três almas, não é isso que eu quero chamar a atenção, sim. Mas dentro da filosofia dos Kahunas, o que eram os Kahunas, tão falados em meios esotéricos, né? O xamanismo deles, o que eles propunham? Olha, Wagner, assim, é muito interessante, eu recentemente falei sobre isso com os alunos, né? Assim, o tanto que assim, a sincronicidade das tribos, das filosofias nativas de uma forma geral, por isso que eles têm uma conotação que eu acho muito bonita, que para os nativos não existe separatividade de fronteira, somos todos parentes. Então, todo mundo ser parente é justamente isso, é você trabalhar essa sincronicidade. Então os Kahunas, que são considerados os guardiões do segredo, né? Os xamãs Kahunas, eles trabalham muito, assim, coisas muito similares com os outros nativos, com uma diferença um pouquinho maior. Por exemplo, os nativos Kahunas trabalham os 7 princípios, aquela coisa que você falou de alguns aprofundamento diferenciado com a cultura deles ali, da localidade, mas eles têm uma conotação muito forte com o trabalho de poder da mente. Os Kahunas, eles são assim, por exemplo, eles trabalham com tambor, trabalham com os instrumentos, mas eles têm um princípio muito forte de trabalhar com a força mental, de trabalhar com a energia. Por exemplo, hoje vocês podem ver aí várias terapias, vários estudos falando do poder da atração, da lei da atração, aquele segredo, essas coisas que o pessoal modernamente vai trazendo para os dias de hoje. Os xamãs trabalham isso há muitos anos, gente. Isso já faz parte da cultura deles. E os nativos Kahunas, especificamente, eles trabalham muito isso de conexão, de chegar assim com a água, de chegar com a parte que eles têm muito lá forte, que é a água, de fazer uma mentalização. E assim, existem registros na história dos Kahunas fazendo a mentalização de conversa com a energia da água, da mãe água, da água se mobilizar na frente deles, se manifestar como um ser na frente deles, assim. Porque só no poder mental, e trazendo, lógico, não é aquela coisa de força mental vazia, né? É uma força mental que passa pelo crivo do coração. Então eles trabalham muito esse tipo de cura, de você mentalizar uma força. Por exemplo, a pessoa está doente, ou está com uma fratura, ou ela tem algum tipo de lesão, de ele trazer essa energia mental, puxar a energia da Mãe Terra, puxar a energia do Pai Céu e fazer uma imposição e selar e curar aquela dor que a pessoa está. E eles trabalham muito nesse aspecto. E uma coisa que eu aprendi com os Kahunas, né, dentro desse estudo todo: toda vez que você for num lugar, toda vez que você estiver numa localidade, você vai passear, vai de férias, você vai chegar num lugar, a primeira coisa que você faz, você honra a água daquele lugar, você honra a terra daquele lugar, as plantas que estão naquela localidade. Por exemplo, você vai lá para Fernando de Noronha, você chega, a primeira coisa, já honra aquela energia da água dali, os alimentos dali. Isso os Kahunas ensinavam a nível assim, da população,
para você estar de bem com essas energias, com o universo conspirando a seu favor. Então você chega com humildade, assim, sabe, é uma coisa simples, gente, é um trabalho interno, ninguém está vendo. Você chega, você está olhando para aquilo, já está honrando mentalmente com o seu coração, para boas-vindas, pô, que bom que estou aqui, obrigado por me receber. Então isso faz parte de um conceito muito forte dos Kahunas. Vitor, finalmente o tambor. Qual é o significado do tambor no contexto xamânico? Bom, o tambor, gente, esse lindo tambor que está aqui, ele tem essa parte de trás vazada, né? A gente considera esse modelo aqui, chamando eles de o Lakota, que faz parte de um uso dessa etnia Lakota dos índios norte-americanos. O tambor, ele é assim uma união muito linda de dois grandes espíritos, como os nativos falam, né? O nativo americano considera que o couro do animal que é o espírito do animal que está aqui, né, está sendo trazendo de volta a vida, e o espírito da madeira, ou seja, do povo em pé, como a gente costuma dizer, né, o espírito do reino vegetal que está aqui presente. Então, o nativo ele junta essas duas forças, esses dois grandes espíritos, e começa a trazer o quê? A honra do som do tambor, para poder trazer para a sua vida uma mudança vibracional, uma mudança bonita, uma medicina de cura através do som, né? Como eu disse na nossa entrevista aqui anteriormente, eu falei muito sobre a questão do estado alterado de consciência. Tem um pesquisador interessante, que é o Michael Hanner, que é um grande pesquisador americano, fez aí vários estudos dentro do xamanismo, né? Ele tem, assim, alguns estudos feitos a nível laboratorial, justamente, Wagner, com essa frequência do tambor. Conforme você vai tocando o tambor, ele vai emitindo essas ondas, e aí o que acontece? Qual que é o primeiro processo, o primeiro ponto que os nativos trabalham? Limpeza e purificação, também, como a gente falou da maraca. Então, o que acontece? A vibração que é passada, às vezes você põe a pessoa deitada e você vai tocando o tambor sobre a pessoa, de forma que você vai trabalhando a energia dela, os chakras dela, você vai tocando por cima, mas sem encostar, deixando a própria vibração sonora, a onda sonora chegar, sendo emitida para ela. Isso é uma das funções do tambor. A outra é você fazer um trabalho de meditação, um trabalho vivencial, que eu faço muito lá com os alunos, né? De você ir tocando o tambor em determinado ritmo. Meditando enquanto você vai aí você vai, no mesmo ritmo. Por um determinado tempo, você vai criando uma camada sonora que vai alterando o estado da pessoa, causando o quê? Um relaxamento e uma soltura maior para a pessoa ficar mais receptiva, sabe? Assim a gente fala para acessar uma outra realidade, sair da nossa realidade assim normal, né? Ordinária, normal, e passar para uma outra realidade, para a pessoa fazer uma meditação, fazer um trabalho de respiração mais profundo. Então o tambor, ele é um instrumento assim muito curativo, até porque às vezes a pessoa tem energias bloqueadas, energias estranhas, que aí, sabe, a pessoa vai somando, a gente nunca terceiriza as coisas, a pessoa, ela vai às vezes trabalhando mal os aspectos dela de pensamento, de energia, de aquilo que ela vai aglutinando. E o tambor, o que ele faz? Num trabalho de roda de cura, por exemplo, um trabalho de meditação, você vai trabalhando essa energia para limpar, sabe, para soltar, trazer a pessoa de novo para a leveza dela. E aí a pessoa vai seguir a vida dela um pouco mais limpo. Ou seja, a gente fala que descristaliza, né? Vai descristalizando energias densas que estão na aura, no campo vibracional da pessoa. Então ele tem essa função. Aqui você honra dois espíritos, honra, como eu disse, o animal, você traz o animal à vida de novo, tá? Você honra a árvore. E detalhe, gente, tudo isso, sempre quando eu trabalho com isso, o que eu percebi? É lógico, você vai com bom senso, você vai com coerência, aqui, poxa, mas de onde veio esse couro? Não, o couro foi um animal que foi encontrado morto. Aí você tira o couro do animal e coloca no tambor, porque senão não teria sentido isso. E aí você honra aquele espírito do animal novamente. A madeira foi aquela madeira que não foi derrubada para fazer o tambor. A madeira que foi encontrada já no tempo de velhice dela, para poder ser colhida. Então, sabe, assim, o que eu gosto muito nisso, Wagner, é o aspecto assim de honra do arro, né? O aspecto de honra, de sagrado, de respeito. E aí, se você leva isso, gente, se você tem respeito por um tambor e você leva esse respeito para outra pessoa que está ao seu lado,
você começa a mudar. Imagina as suas relações que você atrai, que você começa a somar na sua vida. A pessoa que vai vir fazer parte da sua vida como uma pessoa no seu relacionamento amoroso, afetivo, como amigo, sabe? Como o trabalho que você vai atrair para a sua vida. Tudo por quê? Porque o seu campo vibracional está dentro de um aspecto desse mais honroso. É isso que eu falo, Wagner, de trazer esses ensinamentos para a vida nossa cotidiana. Isso é muito legal, né? Semelhante atrai semelhante, honra atrás honra. Exato, então, isso aí. Respeito atrás respeito. É isso Bom, mesmo. gente, nosso tempo está chegando aí ao fim. Espero que vocês tenham gostado hoje dessa entrevista com a temática xamânica. Vitor, muito obrigado por você ter vindo aqui compartilhar com a gente hoje esse conhecimento, viu?